Senhor, nós queremos pedir o Teu auxílio para nós refletirmos nesse momento de uma forma que seja transformadora, inspiradora para a nossa vida. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo conduza-nos na nossa conversa. Queremos pedir que o Senhor fale conosco, que sejam reflexões que fiquem no nosso coração, se vierem do Senhor. Quero pedir ao Pai que cada pessoa aqui receba do Senhor a porção destinada para esse dia. Que todos nós sejamos abençoados pela leitura da Tua Palavra e pelo meditar do nosso coração sobre as Tuas coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando hoje nova série de mensagens, Olimpíadas Práticas que Inspiram. Hoje nós conversaremos sobre práticas que inspiram as suas motivações. No próximo domingo, práticas que inspiram as suas prioridades, depois práticas que inspiram os seus pensamentos. E no último dia da nossa série, práticas que inspiram a sua espiritualidade. Nós estamos aproveitando esse período de Olimpíadas, um momento bem emocionante, marcante, um assunto também que está ao longo de todas as pessoas. Nós estamos sempre tendo acesso à televisão, nos jornais impressos, nos jornais virtuais. Faz bem para nós pensarmos, então, como é que esse ambiente, esse cenário, as coisas que estão acontecendo em torno do esporte, pode ajudar cada um de nós a lidar com a nossa vida, com a nossa espiritualidade. Eu quero começar o nosso encontro hoje para falar sobre as práticas que inspiram as nossas motivações. E eu gostaria de partilhar um pouquinho de algumas coisas da minha história. Eu tenho me percebido nos últimos meses, tenho feito um trabalho de vasculhar bastante o meu coração, vasculhar bastante as minhas práticas, vasculhar bastante as minhas motivações. E eu tenho percebido que muitas dessas minhas motivações estavam erradas. E diante das coisas que eu vivi ao longo da minha vida, eu tive algumas conquistas, e algumas conquistas que eu sempre me senti muito contente por ter adquirido ou conquistado cada uma delas. E eu tenho, por outro lado, hoje feito uma reflexão bem aprofundada sobre o que me levou a conquistar essas coisas. E por que eu comecei a fazer esse vasculhar das minhas motivações e da minha vida? Porque eu fui percebendo que muitas coisas que eu havia conquistado ou alcançado
não estavam sendo suficientes para me trazer a alegria de vida. Eu comecei a perceber que, mesmo que eu estivesse vivendo coisas que sempre foram um sonho para mim, eu não estava conseguindo desfrutar muito bem dessas coisas. Aquela alegria esperada, aquela felicidade, quando nós alcançamos aquilo que nós lutamos durante tanto tempo, eu não estava vivenciando isso de uma forma tão profunda. Na verdade, eu comecei a me perceber triste, eu comecei a me perceber abatido, eu comecei a me perceber descuidando da minha saúde, eu comecei a me perceber descuidando dos meus pensamentos, eu comecei a me perceber longe dos meus amigos, comecei a me perceber longe dos meus familiares, e como esses últimos meses têm sido para mim reveladores de coisas que eu preciso mudar. E uma coisa que eu tenho percebido que precisa mudar profundamente são as minhas motivações. Eu conquistei muitas coisas, eu poderia dizer algumas coisas para vocês aqui. Eu, por exemplo, me formei com 21 anos de idade na primeira faculdade. Puxa, entrei com 17 anos. Que jovem não gostaria de se formar com 21 anos? E eu planejava terminar a faculdade, começar o mestrado, doutorado. Depois eu entendi que, na verdade, eu não gostaria de seguir aquela área da economia, e eu me entendia chamado por Deus para ser pastor. Então, eu abri mão daquela carreira e comecei uma nova carreira, a carreira pastoral. Fui estudar teologia, vim para São Paulo, e logo no último ano do seminário fui convidado pela principal igreja da denominação, a primeira igreja presbiteriana de São Paulo. Quantos pastores não se aproximaram de mim e me perguntaram: como você fez para ser pastor nessa igreja tão importante, uma igreja tão respeitada, com tantas coisas para oferecer? Como que você conseguiu, tão jovem, ser ordenado pastor nessa igreja? E quantas vezes eu não me vi olhando para mim mesmo e falando: puxa vida, olha onde eu cheguei tão jovem. Eu com 26 anos, já na minha ordenação, numa das igrejas talvez mais influentes entre as presbiterianas. Num local importante, na cidade de São Paulo, mas aquelas conquistas, na verdade, ocultavam várias tristezas, vários momentos de solidão, vários sentimentos de inadequação, e aquele sentimento que deveria vir porque eu estava participando de algo tão especial, não vinha ao meu coração. E esses últimos meses, como eu tenho dito, tem me feito fazer um processo de entender por que conquistas como essas não foram para mim necessariamente resultado de contentamento. Eu comecei a perceber então, passando por terapias, por conversas, por mentorias, que, na verdade, o que sempre motivou o meu coração, e eu acredito que misturado com essas falsas motivações, sim, estavam dentro de Deus, mas, para mim, as falsas motivações eram uma necessidade muito profunda de aceitação. Eu comecei a perceber que desde os meus primeiros anos de vida, quando eu estava em contato com pessoas que tinham mais recursos que a nossa família, eu me sentia sempre devedor, eu me sentia sempre inadequado. Eu precisava então comprar roupas que eles vestiam, que a minha família não tinha recursos para isso, mas eu precisava trabalhar para alcançá-las. E à medida que eu fui crescendo, eu fui me adequando para ter algum estudo, algum dinheiro, para ter essas coisas. E à medida que eu conquistava, eu então menosprezava, eliminava essas coisas da minha vida e colocava um desafio maior. E então eu me motivava para lutar, conseguir um estudo melhor, uma nova colocação, para alcançar então aquele novo objetivo para a minha vida. E à medida que eu fazia isso, eu fui tendo êxito e alcançava esses objetivos, e quando eu tinha essas conquistas nas mãos, eu olhava de novo para mim e a alegria não estava lá. O contentamento não estava lá. E então eu colocava um degrau a mais. Falava: não é porque eu não atingi ainda as coisas melhores.
E aí eu menosprezava aquilo que eu tinha conquistado e começava a pensar nos novos desafios. Quantas e quantas vezes eu não fiz isso comigo mesmo? As minhas motivações, durante talvez boa parte da minha vida, ou 2/3 da minha vida, foram motivações para, na verdade, ser aceito pelas condições, pelos meios sociais que eram superiores, no meu julgamento, superiores a mim. E quando eu olho um pouco para essas coisas, por que eles estão abrindo meu coração? Porque eu tenho percebido, não sou só eu que tenho percebido isso, mas quantas pessoas, quantos de nós não estão com motivações erradas para conquistar coisas que não vão suprir a necessidade de comer. Eu abro essa série nossa de práticas que inspiram com um propósito de provocar você para avaliar hoje, começando por hoje, para provocar quais têm sido as suas motivações, o que você tem buscado. Eu quero lembrá-los de uma questão que são antagônicas, ou pelo menos elas acontecem de duas formas. Uma coisa é você ver a aparência, uma coisa é você ver os troféus, uma coisa é você perceber as medalhas, você perceber os títulos, você perceber a aparência, as marcas, as conquistas que você teve, ou que uma pessoa teve. Outra coisa é você ver o mundo interior dessa pessoa. E é impressionante que conforme nós vamos conversando pastoralmente com muitas pessoas, eu tenho percebido que muitas pessoas dizem: nossa, eu estou com uma vida tão desorganizada, a minha vida está tão bagunçada, eu não tenho conseguido lidar com os meus sentimentos, comigo mesmo, eu não tenho conseguido lidar com a minha saúde. Mas quando eu ouço essas pessoas dizendo, eu olho um pouco pelo que elas estão vivendo, e elas têm bons empregos, essas pessoas têm boa remuneração, moram bem, têm acesso a vários tipos de produtos para a sua sobrevivência. E eu fico me perguntando, mas o que eu vejo está tudo em ordem. Você consegue lidar com o seu tempo, parece que você consegue lidar com os seus recursos, com a sua profissão, mas na verdade, o que essas pessoas vão relatando é que internamente, esse mundo interior, ele está uma bagunça. E eu começo a perguntar para você também sobre isso. Às vezes, pela aparência, quando nós olhamos para todos que estão aqui, a gente fala, poxa, são pessoas bonitas, depois me agradeço no pedido, pode pagar o café, mas são pessoas bonitas, têm boa formação, moram bem, não estão passando fome, tem tantas coisas para agradecer. Mas talvez se nós passássemos um pouco mais de tempo conversando, você ia começar a dizer como você também se percebe desorganizado internamente, precisando de algumas coisas que não estão adequadas, porque em geral a gente vive um pouco esses dois polos. A gente luta para parecer que está tudo bem. E construímos então essa casca, essa aparência, os títulos, as vitórias, mas internamente nós estamos sofrendo, tristes, abatidos. E essa série de mensagens, então, tem um propósito da gente melhorar um pouquinho esse nosso mundo interior. Conversarmos um pouquinho sobre esse mundo que muitas vezes nós não nos dedicamos a ele, mas que faz toda a diferença para a nossa vida, para as nossas práticas. Eu quero então trazer uma pequena definição sobre motivação, sobre a qual nós vamos conversar no dia de hoje. Motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos. Então, motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. A motivação envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais. Um pouco do que eu falei aqui, a respeito da minha própria história. E é um processo responsável por iniciar, direcionar e
e manter comportamentos relacionados com o cumprimento de objetivos. Então, a motivação é algo que conduz você ou induz você a ter alguns tipos de comportamentos visando objetivos para a sua vida. E a motivação é um elemento essencial para o desenvolvimento humano. Sem motivação, é muito difícil cumprir algumas tarefas. E talvez você esteja pensando, motivações, sejam elas mal orientadas ou não, elas estão aí, e se você olhar um pouquinho para a minha história, você poderia dizer, talvez suas motivações não foram as melhores, mas conduziu você para um patamar melhor. Talvez a gente até goste de ter alguma motivação, sendo ela falsa ou ruim, do que não ter nenhum tipo de motivação. E eu quero convidar você a não abandonar ainda as suas motivações, mas a partir do momento que você encontrar as boas motivações, você então substituir. Mas não apague as suas motivações. Elas podem ajudar muito você onde você precisa chegar. E Deus também, conhecendo a nossa história, permite que mesmo as falsas motivações nos conduzam para caminhos que têm tudo a ver com a vontade dele. E por isso eu quero trazer aqui uma questão super importante, que é então o ponto onde essa motivação inicia e onde essa motivação se acomoda, onde essa motivação deve ser alimentada. No texto de Provérbios, capítulo número 4, versículo 23, nós temos o seguinte versículo: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o coração, porque nesse coração está localizado as fontes da vida. E eu quero mais provocar vocês mais uma pergunta: como você tem cuidado do seu coração? Como você tem cuidado das suas emoções? O que você permite que entre no seu coração e o que você escolhe para que saia do seu coração? Eu quero trazer para vocês um pouco dessa reflexão, porque isso, ou nesse local, as suas motivações serão trabalhadas. E muitas vezes, nós não nos preocupamos com as coisas que entram no nosso coração ou que saem do nosso coração. E isso atrapalha e define muito os nossos dias, as coisas com que nós nos envolvemos, as coisas que podem até mesmo nos destruir. E muitas vezes nós permitimos que entre no coração, e vamos entender coração aqui como o centro da sua vida, o centro da sua vontade, o centro dos seus pensamentos, ou seja, o ser que você é, o como você lida com as coisas que podem entrar ou sair no centro da sua existência. Como é que você lida com isso? E no meu caso, na história como eu tenho contado para vocês, o que eu permiti que entrasse no meu coração foi um longo processo de rejeição. Isso entrou no meu coração, fez morada e começou a dizer, dia após dia, o que eu deveria fazer para retirar essa rejeição e deixasse com que entrasse, então, a aceitação. E muitos de nós vamos permitindo que esse tipo de coisa, ou esse tipo de prática, entre na nossa vida. E nós muitas vezes gostamos, depois que entra, nós gostamos de nos relacionarmos com essas coisas. Até porque nós achamos caminhos que vão parecer para nós caminhos de esperança, caminhos de vida. Todos nós, sem exceção, recebemos rejeição. Não tem jeito. Segundo os psicólogos, vão dizer que a rejeição já começa no parto, quando você precisa ser retirado então daquele local confortável e conduzido para um local externo, desconhecido, aquele local onde você recebia o alimento ali pela mãe de uma forma tão natural e tão confortável. Agora você precisa, como bebê, sem ter ainda as condições de se manter vivo, você precisa habitar no outro lugar. Ali começa já um processo de rejeição. O fato é como nós
lidamos com essas rejeições? Nós deixamos que a rejeição entre no nosso coração ou nós excluímos essas rejeições? E aí, gente, eu quero dar um passo a mais para vocês e dizer a respeito do que Jesus vai dizer sobre como nós podemos lidar com esse centro da vida. Como nós podemos lidar com o nosso coração. De uma forma que nesse coração saia coisas extraordinárias. Que coisas extraordinárias comecem a motivar ou direcionar a nossa vida para onde quer que nós vamos. E ele diz isso em João 7, versículos 37 e 38. Jesus diz o seguinte, e aí o evangelista, ele nos ajuda, dando alguns detalhes do contexto em que Jesus diz essas coisas. Ele diz, no último dia da festa, no 7º dia de festa, era o mais importante. Ali era o encerramento de uma festa que reunia pessoas de vários vilarejos, de vários lugares distantes, que vinham até Jerusalém para celebrar as festas, ou celebrar as coisas que Deus havia dado para o povo. E no último dia, que era o mais importante, depois de todas as pessoas terem comido bastante, bebido bastante, celebrado bastante, Jesus disse, naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto, de forma que todos pudessem ouvir, se alguém tem sede, eu não sei como você termina as suas festas, as festas que você frequenta, mas geralmente nós terminamos as festas saciados. Nós já bebemos bastante, já comemos bastante, e nós queremos agora descansar. Se alguém te oferece alguma bebida ou alguma comida, se você participou de uma boa festa, você dirá, olha, não consigo colocar uma gota de bebida na boca, nem uma grama de comida também para dentro. Eu tenho aqui já uma sensação de satisfação nos instantes finais de uma festa. E Jesus, nesse último dia de festa, ele traz uma pergunta como essa. Quem tem sede? Quem tem sede? De que coisa que Jesus está falando? Será que ele está realmente falando de alguma bebida? Será que ele está falando de água? Será que ele está falando de vinho? E nós vamos perceber que não é disso que Jesus está falando quando nós continuamos a ler as suas palavras. Ele diz, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. A primeira questão que eu quero destacar aqui é que Jesus coloca uma coisa muito importante. Ele diz, quem tiver sede. Ele não faz uma convocação geral, dizendo assim, vocês todos, venham beber de mim. Ele faz uma colocação específica, porque ele entende que existem pessoas que precisam beber algumas coisas que a festa não podia oferecer. E ele então coloca isso de uma forma muito tranquila. Eu não estou obrigando ninguém a vir a mim e beber. Eu estou perguntando, quem tem sede? Quem tem sede? Ou seja, vocês têm participado de festas, vocês têm participado de tantas coisas, vocês têm participado de disputas, vocês têm procurado títulos, vocês têm procurado troféus, mas ainda tem sede? Vocês que estão se fartando de tantas coisas, ainda falta contentamento, ainda falta alegria, ainda falta satisfação na vida, vocês ainda têm sede, venham. Isso vai na mesma direção quando ele diz, eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. E a questão é, como está o seu coração? As conquistas que você tem têm sido suficientes? Se sim, fique tranquilo. Jesus não está chamando você. Mas se falta alguma coisa, ele diz, venha. E a segunda questão é essa, o nosso sair em direção a ele.
Ele convida quem tem sede. E o que eu quero propor para você, se você tem visto no seu coração a ausência de algumas coisas, se as suas conquistas, os seus títulos não são suficientes para você, quero convidar você a se aproximar desse mestre que é extraordinário. Venha perto dele, ouça a voz, veja o que ele tem a te dizer. Em todos os momentos em que eu me aproximei de Cristo, não foram os meus títulos, as minhas conquistas, que foram perguntadas por ele se eu havia conseguido. Mas as perguntas e a aceitação sempre foi: como está? O que eu posso fazer com você? Um texto que tem falado muito ao meu coração, nesses meses que eu tenho vasculhado as minhas motivações, as minhas práticas, tem sido a pergunta que ele fez para aquele cego Bartimeu, que estava sentado na calçada pedindo esmolas. Jesus passou por ele e era óbvio para todos que o maior desejo daquele homem era voltar a enxergar. Mas Jesus chegou diante dele e perguntou: o que queres que eu te faça? Essa pergunta tem ecoado no meu coração. E quando eu tento responder, parece que falta respostas. Porque eu sei já que muitas das conquistas humanas não satisfazem o coração. Por isso não adianta mais eu pedir para Deus que eu conquiste um próximo degrau desafiante na minha vida. Mas eu tenho pensado: o que será que satisfaz o meu coração? E eu consegui chegar numa resposta que doeu meu coração, porque eu vi como o caminho estava distante. Mas a minha resposta foi quando eu vi o próprio Cristo me perguntando: o que quer que eu te faça? A minha resposta foi que eu me torne mais parecido contigo. Quando eu respondi isso, eu percebi a distância da minha vida, das minhas motivações para com aquele Cristo. Quais eram as motivações de Cristo? A gente só consegue entender se a gente vem até Ele. E quando a gente vem, quando a gente responde: eu tenho sede, tenho precisado, Ele fala: então venha a mim, nós vamos. Ele diz: rios de água viva do seu interior correrão. E eu tenho percebido que esse relacionamento com Cristo, esse ir até Ele e buscar responder as perguntas simples e profundas que Ele faz, é que nos conduz para as motivações corretas e a transformação da nossa vida, para um patamar de contentamento e realização que a gente não encontra nas outras buscas que nós temos empenhado na nossa vida. Você tem chegado até Ele, você tem aberto o seu coração e dito: eu tenho sede, porque Ele é naturalmente aquele que promove em nós rios de água viva. Talvez você ainda não tenha entendido o significado de água viva. Que raio de água viva é essa? Vou explicar para você. Naquele contexto de Jesus, existia a expressão água viva. Água viva era uma expressão utilizada para água que era a primeira água do dia, dos poços artesanais que tinham naquele período. Quando, durante o dia, várias pessoas iam, colocavam o balde e tiravam a água. Isso fazia com que a terra caísse ali naquela água e até mesmo sujasse. Por isso, aquela mulher samaritana, quando foi meio-dia buscar água, na análise de Jesus, ela estava com muitos problemas. Porque ninguém vai buscar água ao meio-dia, porque já é uma água suja. Porque várias pessoas já sujaram ali aquela redondeza. Mas a água viva é a primeira água. Depois da noite inteira a água ter corrido e limpado todas as sujeiras que estavam por cima, a água viva era aquela água suficiente para você utilizar na produção de alimentos, para o cozimento, para o beber de todo mundo da casa. Então, quando Jesus fala do seu interior fluirão rios de água viva, o que ele está dizendo é que do seu coração, ou no seu ser, uma água vai correr de forma abundante, e é a água suficiente para alimentar você,
que serve para o seu alimento, que serve para saciar a sua sede, que vai servir para abençoar outras pessoas e ajudar outras pessoas também. O que Jesus está dizendo é que do nosso interior flui águas que dão vida. E ele diz: se você tem sede, se as coisas da vida não têm saciado, venha e do seu interior fluirão essas águas. E eu quero passar um vídeo para vocês, porque nós estamos em período de 8 dias. Quero convidar você a meditar um pouquinho no que aconteceu na vida desse jovem. E daqui a pouco a gente conversa de novo. Um dos atletas mais prestigiados de todos os tempos, o nadador americano Michael Phelps, conquistador de 22 medalhas, sendo 18 de ouros, contou à ESPN como a ação de Deus sobre sua vida o transformou e evitou seu suicídio. Phelps falou à revista norte-americana ESPN, em sua edição de 18 de julho, que em setembro de 2014 pensou em suicídio depois de considerar ter chegado no fundo do poço. Eu era um trem desgovernado, disse Phelps. Eu era como uma bomba relógio, esperando para explodir. Eu não tinha autoestima. Houve momentos em que eu não queria estar aqui. Aquilo não era bom. Eu me sentia perdido. Nessa mesma época, os jornais e sites publicaram uma foto do nadador consumindo drogas. Ele também havia sido preso 2 vezes em 10 anos por dirigir alcoolizado. A última em 30 de setembro de 2014. Phelps afirmou nessa época que tinha pensamentos terríveis sobre si. Este é o fim da minha vida. Quantas vezes eu fiz besteiras? Talvez o mundo seria melhor sem mim. O atleta disse que se isolou, não comia e quase não dormia durante pelo menos uma semana, e a ideia de se matar persistia. Até que o seu amigo cristão Ray Lewis, astro da Liga de Futebol Americano, decidiu ajudá-lo. Lewis chamou Phelps e lhe disse: "Este é o momento em que lutamos. É o momento em que nosso verdadeiro caráter se mostra. Não desista. Se você desistir, todos nós perdemos." Lewis convenceu Phelps a procurar ajuda no Meadows, uma clínica de reabilitação comportamental. Phelps seguiu o conselho de seu amigo e deu entrada na clínica, carregando um livro que ganhou de Lewis, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Phelps disse à ESPN que o livro o ajudou a acreditar que há um poder maior que ele e que há um propósito para ele neste planeta. A leitura ainda o encorajou a se reconciliar com seu pai, Fred, que se divorciou da mãe do nadador quando ele tinha apenas 9 anos de idade. 3 meses depois dessa experiência, o atleta pediu a sua namorada de longa data, Nicole Johnson, para ser sua esposa. Em 5 de maio do ano passado,
Nicole deu à luz a Boomer Robert, seu primeiro filho com Phelps. Nas Olimpíadas do Rio, Phelps disputará 3 provas: 100 e 200 metros borboleta e 200 metros livres. Phelps foi quem trouxe a bandeira da delegação dos Estados Unidos à abertura das Olimpíadas na sexta-feira. Essa história foi contada, narrada por ele, na verdade, numa entrevista concedida no mês de julho, um mês antes do início das Olimpíadas. E o que nós temos percebido dessa história e que inspira a nossa vida: Phelps é o maior medalhista de todos os tempos. São 18 medalhas de ouro e ao todo 22 medalhas. Ninguém alcançou esse feito. Ninguém foi tão bom quanto ele. E talvez nós viveremos muito ainda antes que alguém realmente alcance feitos como ele. Mas nós percebemos também como ele se afundou na vida interior por grandes dificuldades que ele teve com seu pai. Nesse livro, que o ajudou muito nessa clínica de recuperação, segundo o seu amigo, 3 dias depois que ele estava nessa clínica, o Phelps ligou para ele e disse: cara, eu não sei como te agradecer por tantas coisas que estão se transformando na minha vida a partir desse livro. Esse livro foi escrito por Rick Warren, que diz o seguinte, nesse mesmo livro: todo mundo, com o tempo, se rende a algo ou a alguém. Se não for a Deus, você se renderá às opiniões ou expectativas de outros, ao dinheiro, ao rancor, ao medo ou ao orgulho próprio, luxúria ou ego. Você foi feito para adorar a Deus. Deus deve ser o centro da sua existência. É isso que a expressão adorar a Deus significa. E se fracassar em adorá-lo, criará outras coisas, ídolos, para os quais entregará a sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregará, mas não é livre das consequências dessa escolha. Stanley Jones disse: se você não se rende a Cristo, na verdade, você se rende ao caos. Eu quero com isso encerrar a nossa reflexão de hoje, convidando você a se entregar. Na verdade, vocês vão perceber ao longo da vida que a gente vai se entregar por alguma coisa. E eu digo para vocês que pela minha história tem sido tão bom me entregar ao Deus da minha salvação. Ele tem enchido meu coração de águas vivas, ao ponto de eu falar para vocês, falar dos meus traumas, contar a minha história que durante muito tempo foi vergonhosa, mas porque eu sei que ao trocar essa vergonha pela presença desses Deus, eu tenho visto minha vida sendo transformada e o contentamento tomando conta de minha coração. Por isso eu quero convidar vocês, a partir dessa primeira mensagem da série, a se entregar ao Jesus Cristo, que oferece o livro de amor em seu coração. Nós vamos cantar uma música. Quero convidar você a, durante essa canção, você falar com o Senhor. Vou fazer uma oração agora e você pode responder a Deus depois com essa canção. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor.
Senhor, nós queremos colocar essa nossa conversa aqui diante de Ti. Pai, olhando um pouco para a vida do Phelps, que conquistou talvez as coisas mais difíceis que o ser humano poderia alcançar. Que muitas vezes nós acreditamos que se nós conquistássemos, nós seríamos mais felizes, nós teríamos contentamento, nós nunca mais teríamos sede. E nós percebemos que não é bem assim. Nem sempre nós nos saciamos quando encontramos essas medalhas. E Pai, o Senhor também não tem obrigado ninguém a ser chegado ao Senhor. Nesse texto que nós lemos, Jesus estava dizendo: quem tem sede, venha a mim. E hoje, Pai, eu oro por cada um aqui, e especialmente por essas pessoas que ainda têm sede. Quero pedir que essas pessoas se levantem e vão em direção ao Senhor. Satisfaça com os teus rios de água viva cada um desses que se dizem sedentos pela satisfação, pelo contentamento. Abençoe o Senhor.